Oi, gente, meu nome é Rita Machado, eu sou médica da medicina fetal da DASA e hoje eu vou conversar sobre gestação ectópica. Gestação ectópica é a gestação que acontece fora da cavidade uterina, que é o sítio normal onde ela deve acontecer, e a gente tem vários tipos de gestação ectópica. A mais comum, a mais prevalente, que a gente chama, é aquela que acontece dentro da trompa uterina, em torno de 90% a 95% dos casos. A gente tem outras situações mais raras, que é a gestação que acontece em ovário, em cicatriz de cesárea, no colo uterino, enfim, ou dentro da cavidade abdominal, mas a mais frequente é a que acontece na trompa uterina. Então, a gestação ectópica ela vai aparecer positivo no teste de farmácia. O teste de farmácia ele vai identificar os hormônios aumentados durante a gestação, no caso o beta-HCG, que a gente chama. Então, o teste de farmácia ele vai ser capaz de detectar um teste positivo, ele vai dizer que é positivo. Para fazer o diagnóstico da gestação ectópica, só o teste de farmácia ele não é suficiente, a gente precisa de uma avaliação médica e de alguns exames complementares. A princípio, os dois exames que auxiliam a gente no diagnóstico e precoce da gestação ectópica é o beta-HCG quantitativo, que é um exame de sangue que a gente faz e que a gente conta a dosagem hormonal desse hormônio na corrente sanguínea da mulher, e o ultrassom transvaginal. Esses dois exames eles contribuem para que a gente possa detectar que a gestação não está se desenvolvendo bem ou que ela não está se desenvolvendo no local adequado. É comum que a gente consiga fazer esse diagnóstico, às vezes, num primeiro ultrassom. A gente já consegue detectar, enfim, uma imagem dentro da trompa, enfim, muito suspeita de gestação ectópica. Às vezes, quando o quadro é muito inicial, a gente precisa acompanhar essa gestante. Então, esse acompanhamento no início da gestação ele é fundamental para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce, que é super importante para acompanhar essa grávida, para acompanhar essa mulher nessa situação. A gente tem observado que ao longo dos anos o número de mulheres que apresentam gestação ectópica aumentou, tá? Isso tem uma relação com uma maior frequência de infecções pélvicas, cirurgias em útero e ovários, uso de DIU, tá? Então, algumas questões têm aumentado a frequência da gestação ectópica. A paciente que já teve uma gestação ectópica apresenta um risco maior de ter uma nova gestação subsequente com gestação ectópica também, em torno de 15%. Então, a gente valoriza muito a paciente que chega no exame, que chega na consulta, falando que teve um histórico de infecções e que teve um histórico de cirurgias e de gestação ectópica prévia. Essa paciente ela tem que ficar atenta numa nova gestação e procurar o médico obstetra de uma maneira bem rápida, bem breve. Os principais sintomas, quando a paciente fica absolutamente sintomática, é dor, tá? É dor, atraso menstrual, em primeiro lugar, então lembrar sempre que é uma gestação. Então, atraso menstrual, o exame de gravidez ele vai dar positivo, eventualmente a paciente tem um desconforto abdominal e pequenos sangramentos, isso pode acontecer, tá? Numa situação mais dramática, onde a paciente tem uma ruptura dessa gestação ectópica, a paciente pode ter uma dor bastante importante. Em geral, essa paciente ela acaba indo para o pronto atendimento para entender o que está acontecendo com ela, com a queixa de sangramento e dor. O objetivo da gente não é que a paciente chegue nesse quadro tão dramático, né? O que a gente quer é conseguir fazer o diagnóstico extremamente precoce para que a gente deixe essa paciente numa situação segura, né? E sem maiores complicações. Uma questão importante é que quanto mais precoce a gente faz esse diagnóstico, mais opções terapêuticas, opções de tratamento a gente tem. E até pensar numa opção de tratamento que não seja tão agressiva, até eventualmente poder fazer uma opção que a gente espera, entra alguma medicação, eventualmente não é possível, a paciente acaba indo para uma cirurgia, enfim, mas o tipo de cirurgia que a gente pode escolher para tratar essa paciente, ele acaba sendo muito impactado quando a gente consegue fazer esse diagnóstico super no início.